Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo com a soja, principalmente lá na Bolsa de Chicago. Um dia bastante positivo, recuperação firme, forte lá na Bolsa, com ganhos de mais de 50 pontos aí nos vencimentos da soja americana. A gente vai entender essa movimentação e por que o mercado está reagindo tão fortemente aí nesse momento, e quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Ginaldo de Souza, lá do Grupo Laboro. Tá aqui o Ginaldo na tela com a gente. Bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente e ajuda a gente a entender esse movimento forte hoje, hein, Ginaldo? Subindo bem a soja lá na Bolsa de Chicago. O que os operadores por lá estão vendo, Ginaldo? Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos dos Notícias Agrícolas, amigos ouvintes. É sempre um prazer estar com vocês. Alex, meus amigos, não existe outra coisa que você possa falar a não ser clima. Não existe demanda, demanda fraca, estoques americanos em baixa, naturalmente mantém os preços do prêmio americano em alta. Aqui no Brasil os prêmios caíram, cederam, mas o que fez o mercado hoje e tem feito nos últimos dias tem sido naturalmente o clima. O clima, nós vimos falando e estamos falando, isso já faz umas 4 semanas, quase um mês, que a gente vem falando. O mês de abril foi um mês maravilhoso em termos de plantio, porém péssimo em termos de reserva hídrica, porque você não tinha quase reserva e as chuvas foram apenas o suficiente, o necessário para o plantio. Se esperava que maio fosse melhor, entretanto, maio não foi melhor. E foi basicamente uma repetição do abril. E o junho, que todos nós, os climatologistas, de um modo geral, colocavam que junho as chuvas chegariam. E até agora, mês de junho, 15 de junho, as chuvas não chegaram. A reserva hídrica está, vamos dizer, se deteriorando cada vez mais. Você tem problemas, o Drought Monitor, mostrando aí, inclusive, já vem mostrando já há tempo, deficiência hídrica em várias regiões, inclusive no leste, pegando Ohio, Indiana, Illinois, parte de Iowa, Missouri, você tem reserva. E quando você vai para Nebraska e Kansas, aí é pior ainda. Quanto mais a oeste, pior. Então, a reserva hídrica é muito insignificante. Nós temos que pensar que as previsões climáticas que estão sendo divulgadas, inclusive nós atualizamos agora no Storm Vista, há meia hora atrás, o modelo europeu retirando as chuvas, um pouco das chuvas que tinha. Então, você tem o americano mostrando, ele tem sido mais assertivo, um pouco mais de chuva, porém, em várias regiões, com chuvas abaixo e muito abaixo do normal, e o modelo europeu, divulgado agora, meia hora atrás, mostra, para os próximos 10 dias, uma deficiência nas chuvas muito grande. Então, meu caro, o mercado adicionou o prêmio, colocou o prêmio hoje, subiu aí no nearby 40 centavos o juro, 41, e no futuro 52, 53, dependendo do mês. Então, nós só podemos falar hoje, Alex, meus amigos, das condições climáticas. Não existe hoje nada que possa fazer o preço subir, a não ser o clima. E o clima está favorável a uma tendência melhor de preços. Muito bem, agora há pouquinho a gente viu esse monitor da seca lá dos Estados Unidos, que você falava sobre a condição, né, Ginaldo? Agora, a condição também é ruim para o milho, né? Alex, veja bem, o plantio de milho está concluído já faz alguns dias, e o milho tem sido o que mais tem sofrido. É bom lembrar que o período crítico do milho, que define totalmente as safras do milho, é o mês de julho. Durante esse período acontece a polinização. E
Evidentemente, se não chover julho, você poderá ter uma quebra grande. Hoje não dá para você quantificar a quebra na soja, dizer, não, tem quebra, tem isso, tem aquilo. O milho já tem alguma quebra, tem alguma coisa, mas o milho não tem a mesma capacidade de recuperação que tem a soja. Mas o milho, o mês de julho, é o mês que vai definir a safra. A safra americana pode quebrar 10% na safra do milho, pode quebrar 30%. Isso é uma coisa natural. É julho que se define a safra de milho. E agosto, naturalmente, se define a safra de soja. Quer E dizer, durante julho, o risco maior está no milho, então, agora, Ginaldo? nesse exato momento, está no milho, só que tem um detalhe. Você tem que levar em consideração que a soja também começa já, a partir do mês de julho, ela começa a florar em várias regiões. É, né? E a soja tem uma sensibilidade maior em termos de preços, em termos de rapidez, em termos de, 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 de oscilação, enfim, de volatilidade muito grande. Então, a soja evidentemente vai puxar, como foi o caso que puxou hoje 53, 54 centavos, e o milho não acompanhou na sua proporção. Então, o milho, embora esteja em maior risco, é a soja que vai liderar o movimento altista se não chover nos próximos dias, Alex. E aliada a essa questão, Ginaldo, teve uma divulgação do NOPA hoje indicando que o consumo interno lá nos Estados Unidos está melhor, né? O esmagamento, né? Sim, você pega o NOPA lá e você vai verificar que o NOPA se esperava 177 e pouco, veio 2, 3 milhões de buchas a mais. Para quem já não tem físico, se você pegar hoje e fizer uma análise dos prêmios no interior dos Estados Unidos, 70, 80, na região de Illinois, na região de próxima a Iowa, você vai verificar que os prêmios que estão lá sendo cotados do Golfo 90, ninguém vai tomar. Primeiro, não vai tomar porque é muito caro. E segundo, porque o físico, ou seja, o consumo, a demanda interna, a demanda doméstica está muito firme. Então, os estoques são pequenos. Então, automaticamente, essa demanda interna vai continuar. E os estoques estão indo cada vez mais diminuindo. E isso vai dar segurança ao produtor que vai vender sua safra melhor, com um prêmio melhor que está lá no meio oeste americano. Então, meu caro, é bom lembrar, Lex, e meus amigos, no domingo passado, quando eu fiz o comentário, domingo à noite, eu faço um pré-open, e que a gente chama de open call, no domingo à noite, a gente verificava que os fundos estavam mais de 110 mil contratos nas commodities vendidos, ou seja, eles estavam vendidos 100 e poucos mil contratos no trigo, quase tinha baixado o milho violentamente, mas mesmo assim tinha 60 mil contratos de milho vendido, tinha 18 mil contratos de óleo ainda vendido, estavam zerados em soja e estavam ligeiramente comprados em farelo. Nós estamos alertando há cerca de um mês que foi muito prematuro quando os fundos zeraram as posições e começaram a entrar no vermelho, ou seja, short vendidos no trigo e no milho, e zerando a soja. Foi muito prematuro. Então, inclusive, nós alertamos em vários comentários nossos que era, além de prematuro, muito perigoso e que os fundos poderiam se dar mal no seu resultado final perante os seus investidores, devido às questões climáticas que se já vinham mostrando um clima, vamos dizer, irregular. Então, com os fundos agora tendo que correr atrás do mercado, se o clima continuar nesse mesmo padrão climático, com essa mesma tendência, o relatório que saiu agora há pouco mostrou que para os próximos 10 dias as chuvas serão abaixo e muito abaixo do normal em determinadas regiões. Então, o mercado tende a adicionar mais prêmio clima, Alex. Agora, Ginaldo, o contrário também é verdadeiro. Se esses mapas estiverem errados ou vier alguma chuva aí pela frente,
devolve tudo. Os mapas não estão errados, os mapas podem errar nas suas previsões e você tem que estar coberto de razão. Eu não tiro as suas palavras, eu, inclusive, aumento um pouco. Eu diria para você que se esses mapas não se configurarem, não se confirmarem, a semana que vem mudou tudo, porque o mercado começa a antecipar. Nós temos que levar em consideração que o mercado ele antecipa. O clima é uma coisa impressionante. Olha, vai chover final de semana, nem choveu, vai chover. Aí as coisas já começam a impactar por aqui, antecipadamente. Depois, se não choveu, é outra história, volta tudo de novo. Mas se as chuvas, se o comportamento do mercado, a tendência do clima, perdão, a tendência vamos dizer, não se modificar, o mercado vai botar naturalmente mais prêmio clima. E se o contrário também é verdadeiro, se aparecerem chuvas nos mapas, evidentemente o mercado não se segura e o mercado devolve tudo que subiu, evidentemente. Mas a tendência hoje é bom frisar, deixar claro, hoje, nesse exato momento, não é essa. Muito bem. Ô, Ginaldo, a gente tem um julho que fechou hoje a 14 dólares e 28 centes e um agosto que fechou hoje a 13 dólares e 68 centes. Ou seja, ganhos aí de 40, 50 pontos em relação ao fechamento de ontem. Como é que isso repercutiu aqui no Brasil? Porque a gente sabe que Chicago é apenas um dos fatores de alta para os preços aqui no Brasil, né? Ou de rumo de preços aqui no Brasil. Temos também prêmio e temos também o dólar compondo aí o valor em reais. Como é que repercutiu essa alta em Chicago? Foi boa, não foi? Essa alta em Chicago, Alex, repercute muito bem, mas é preciso que você leve em consideração que a semana passada os prêmios de julho estavam na faixa de 70. Hoje, os prêmios de julho estão na faixa de 140. Então, o que subiu em Chicago não foi a mesma proporção, mas o prêmio caiu. E o dólar não ajudou, tem mais esse detalhe. Quando você pega, vamos dizer, os preços e começa a averiguar preços nos portos e mesmo no interior, a diferença não mudou muito, não houve assim, Né? aumento significativo de ganhos para o produtor. Então, no geral, o produtor ficou quieto, ele sabe que ele tem aí 40 e tantos por cento para vender ainda da sua safra, e não vendeu, e vai segurar naturalmente, esperando que Chicago possa ajudar e contribuir para que ele possa naturalmente vender o resto da sua safra melhor. Eu diria para você, hoje, os preços em Paranaguá ficar aí na faixa de 136 para pagamento 30 do 8. Não mudou nada, Alex. Se você analisar isso direitinho, não mudou muita coisa. Claro que isso era de manhã, né? Com a tarde veio a grande alta, os preços naturalmente vão melhorar um pouco. Mas o dólar também não está ajudando, e o dólar não tem, nesse exato momento, um potencial de alta que você possa dizer, olha, vamos melhorar. Não existe nesse exato momento a entrada de capital estrangeiro devido às altas taxas de juros e, naturalmente, devido à grande força das nossas exportações, estão fazendo com que venha mais dinheiro e, naturalmente, isso inibe qualquer alta no dólar, pelo menos no momento, e assim vai ser até passar, naturalmente, essa pressão de exportação e entrada de capital especulativo, e, naturalmente, entra para comprar bolsas. Muito bem. Ginaldo, a gente está tendo participação aqui pelo YouTube, o pessoal lá da Agriplan Engenharia está dizendo o seguinte: a perda já ocorreu nos Estados Unidos e a Argentina só colheu metade de sua produção. Vamos olhar para os números ou não? Na verdade, ainda não tem perda consolidada nos Estados Unidos, né? E no caso da Argentina, a perda da Argentina foi compensada pela produção brasileira, não é isso, Ginaldo? Exatamente. A Argentina ontem, inclusive a Bolsa de Rosário ontem baixou para 20 milhões e meio, quando ela tinha 21,5, e o USDA tem uma previsão de 25 milhões. A gente sabe que
vai ser por aí entre 20 e 25 milhões. Mas essa perda da Argentina foi já contabilizada e, naturalmente, foi colocado que a safra brasileira compensou, naturalmente, essa perda da Argentina. Essa é a realidade. Mas, no momento, em termos de soja, você não pode alegar que tem perdas consolidadas nos Estados Unidos, é muito cedo para se falar. Soja tem uma capacidade de recuperação muito grande. Isso, eu me criei dentro de uma lavoura de soja, vamos dizer assim, e vou dizer para vocês com toda sinceridade, já vi soja que estava morrendo, se não chovesse nos próximos 30 dias, 3 dias depois choveu, a soja passamos lá depois, isso lá no meu oeste americano, estava lá a soja bonita, viçosa, produzindo 50 bushels por acre. Então, a soja tem uma capacidade de recuperação muito grande. Não dá para dizer que soja já tem perdas. Não, a soja pode não ter. E isso eu já alertei e venho alertando, inclusive nos outros comentários com vocês. O USDA cometeu, na minha opinião, um grave erro. Ele colocou, colocou e repetiu agora em junho, que a produtividade, o yield do milho seria 181 bushels e meio. Eu disse que aquilo estava, e eu não concordava, na minha opinião, não concordo, e na soja 52. 52, gente, tinha que continuar naturalmente as chuvas normais acontecendo para dar 52. Daqui para frente, o USA só vai ter que reduzir. Não quero dizer que vai reduzir, vai para 49 bushels por acre. Não. Não é isso que eu estou me referindo. Pode ser até muito menor se as chuvas não vierem. Mas, nesse exato momento, a perda, vamos dizer, não é 52, é 50,5, é 51, está por aí, é por aí. Eu não vejo grande diferença. Agora, o futuro, daqui para frente, é quando as quebras vão começar a aparecer, tanto no milho como, posteriormente, na soja. É isso que eu vejo e é isso que a minha experiência de 50 anos de mercado me diz. Muito bem. O Reinaldo Torres, está perguntando, ou está pedindo, Ginaldo, para você comentar como é que você está vendo aí a evolução da colheita do milho aqui no Brasil, o milho safrinha. E até que, eu imagino, né, até que ponto essa entrada do milho vai complicar a negociação da soja. Eu acho o seguinte, que o produtor brasileiro, na minha opinião, os preços do milho que estão aí, sem muita perspectiva, uma safra muito grande de milho, a colheita está vindo forte, e ele não vai ter muita opção. Eu acho que o produtor brasileiro, ao contrário do produtor americano, o americano é milheiro, o brasileiro é sojeiro, vamos dizer assim. Então, ele vai tentar vender o milho, ele vai, com isso, abafar ainda mais o preço do milho, na minha opinião, e vai tentar segurar a soja, porque a soja, naturalmente, tem um valor, vamos dizer assim, hoje, muito melhor, com a possibilidade maior. A soja vai reagir rapidamente. O milho tem alguns problemas, e, naturalmente, não vamos resolver da noite para o dia. Então, eu vejo que a colheita vai ser rápida, mas ele também vai querer se livrar do milho e vai querer guardar a soja, na tentativa, naturalmente, de vender soja a níveis bem superiores. É isso que eu posso dizer para o Reinaldo. É uma boa estratégia, Ginaldo, na sua opinião? Na minha opinião, Alex, o produtor não tem muito o que fazer. Ele tem que vender o milho. É uma super safra de milho, ele tem Né? que vender. E o milho está caindo muito rápido de preço, né, Ginaldo? Sim, o milho caiu muito rápido. Eu estava, esse final de semana não, inclusive cheguei ontem, no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Votuporanga, aquela região toda ali, e conversando com os amigos, e o cara me disse assim: Ginaldo, eu vendi milho a R$ 100 a saca de milho. Estou arrependido porque eu não vendi tudo. A minha mulher me chamou de burro. Eu disse: pois é, meu amigo, eu não sei se você é burro ou inteligente, eu só sei que você é um cara rico. Quando burro, para burro você não serve, mas você deveria ter vendido bem mais milho e bem mais soja, porque ele vendeu soja a 160 no começo do ano lá no interior. Então, eu diria para você que essa estratégia de vender mais milho agora pode não ser boa, mas ele também não vai guardar esse milho, vai carregar os estoques de milho. É mais fácil carregar os estoques de soja.
indiscutivelmente, até por segurança, qualidade, perdas técnicas, etc, etc. Né? É. O Ronaldo Sobreiro está comentando aqui que no caso do Paraná não houve a recuperação com a chuva, mas daí ele mesmo complementa aqui, depende do estágio da soja, né, Ginaldo? Você já tinha falado que se chegar naquele estágio de floração, daí é mais difícil, né, de recuperar a soja com a falta de Com chuva, né? certeza. Mas no estágio da soja, gente, a soja, enquanto a soja até o enchimento, até a forma, veja bem, floração, formação de vagem e Precisa enchimento de de vagem água, são né? três fases importantíssimas. Uhum. A floração é a primeira fase. Evidentemente, as perdas, você pode ter perdas, cai flores, enfim, ela descarta, tem as temperaturas. Inclusive, para a semana que vem, começam novas temperaturas lá dos Estados Unidos. Agora há pouco, quando eu falei com Illinois, falei com Chicago, falei com Iowa, o pessoal me disse assim, Ginaldo, pelas temperaturas aqui, se estivesse chovendo, nós estaríamos tendo uma progressividade de uma boa safra. Mas a semana que vem as temperaturas começam a subir. Então, onde não existe reserva hídrica e se as temperaturas aumentam, consequentemente, eles vão começar a ter problemas. Mas as perdas, as supostas perdas para a soja, nós só vamos ver lá no final de junho. Ou seja, não é exatamente nesse momento. Como também não é agora, o milho já tem problemas, tem, mas a grande fase do milho é a polinização, que é durante o mês de julho. O mês de julho não choveu, meu amigo, vai ser um desastre para o milho e vai começar a pegar no breu na soja, evidentemente. Mas a soja, nesse momento, eu não vejo. É uma quebra, vamos dizer, não é 52 buchos por acre, é 51, por aí, etc. Assim, agora, não choveu em julho, aí você tem quebras muito grandes no milho e começa a ter quebras positivas na soja. Isso vai fazer com que os players acrescentem e adicionem mais prêmio clima em cima dos preços. Muito bom. Né? Isso é o que eu vejo. O Mauro Vasconcelos faz uma consulta aí pede uma consulta aí para você, Ginaldo. Você acha que seria interessante vender a soja 2024 pelo valor atual, no caso dele lá em Goiás, R$ 108? Na sua opinião, qual seria o valor da saca em março de 2024? E ele coloca uma observação. Isso para quem já travou o custo. Se mesmo com o custo travado, se ele segue negociando a soja. Mauro, sendo bem sincero e honesto contigo, neste exato momento, o clima não recomenda que você venda soja, nesse exato momento. Pode ser que mude, evidentemente. A R$ 108, se eu não me engano, foi o preço que você falou. Eu acho que você vai vender melhor a sua soja, sinceramente falando, mesmo com seus custos travados. Agora, não perca o bonde. Eu vou vender soja a 120, vou vender melhor, faz um pouco, vou vender melhor, faz uma média, porque na média, isso eu aprendi que quando você paga os teus custos, você nunca fica pobre, você nunca perde dinheiro com a agricultura. Sempre foi assim. Então, nesse exato momento, considerando o clima deste momento, diz que os preços poderão subir muito mais. Você tem soja aí, vamos dizer, o novembro, aí a 12,90, 12,92, fechou, se não me engano. Os preços de novembro podem ir a 14, pode ir mais, pode cair, mas hoje a tendência é que você venha colocar mais prêmio clima. Se você disser assim, nesse exato momento, vamos puxar, deixa eu só rapidamente aqui, o maio do ano que vem. Se você pegar maio do ano que vem, você tem 12,82. 12,82, que está mais ou menos similar a novembro, você pode ter soja em maio a 14, para o contrato maio a 14. Evidentemente, eu estou falando do que pode acontecer pelas condições climáticas que nós temos hoje.
Agora, se as chuvas vierem inesperadas, o clima sempre foi assim. Eu sou, por natureza, sempre um estudioso de clima, de tudo que se refere a clima. A minha formação econômica me diz o seguinte, que o clima faz a grande diferença no mercado agrícola. E, evidentemente, nós vamos depender daqui para frente do clima. Então, Mauro, objetivamente, eu seguraria um pouco mais, Boa, porque, Ginaldo. nesse momento, a tendência é que os preços venham, que seja adicionado mais prêmio, clima, em cima dos preços. Então, faça lá na frente uma média boa e boa sorte para você, é o que eu posso te desejar. Muito bom. Ginaldo, pelo que a gente conversou, safra americana está indefinida, tem aí muito pela frente. No entanto, vai ser um ano importante para ver o que está acontecendo por lá. E a Labore e o Notícias Agrícolas estão de malas prontas aí para ver em loco o que está acontecendo lá, ou como, de fato, as lavouras estão se consolidando por lá. Não é isso, Ginaldo? Conta mais para gente. Exatamente é isso, Alex. Nós temos um programa esse ano que nós começamos pelo Canadá, vamos ficar 3 dias no Canadá, vamos sair daqui dia 25 de agosto, vamos fazer 2.100, 2.200 quilômetros no Canadá, e depois, então, vamos para o oeste americano, entrando por Chicago, nós vamos a Indiana, Ohio, voltamos depois pelo sul de Illinois, vamos a Missouri, aliás, em Illinois, lá mais em Decatur, nós vamos no Farm Progress Show no dia 31 de agosto, depois dali nós saímos, vamos para o Missouri, depois a Iowa, vamos passamos por Kansas e Nebraska. Nebraska está terrivelmente seco, toda a parte leste de Nebraska está com índices extremamente negativos em termos de reserva hídrica. Depois de Nebraska nós subimos, pegamos as Dakota do Sul, Dakota do Norte, vamos por Minnesota, voltamos por Iowa, passamos por Wisconsin, depois Michigan e voltamos para Chicago. Isso é uma viagem de louco, é uma viagem de trabalho, uma viagem altamente motivadora para quem gosta, para quem quer viajar, para quem gosta do trabalho de campo, medindo lavouras, quantos pés tem por metro linear, quantas plantas tem por metro quadrado, quantas vagens tem por pé, quantos grãos tem por vagem e assim por diante. E medindo, naturalmente, a reserva hídrica. Essa é uma viagem para quem gosta de trabalhar, para quem quer apostar naturalmente e investir, sobretudo, no futuro da sua agricultura, em termos de conhecimento, em termos de capacidade. Este é o ano, vamos dizer assim, para que saia de dentro de casa, vá para fora, vá ver. É na crise que nós crescemos. E nós estávamos entrando numa crise séria aqui com preços baixos. Veio o clima, está salvando o produtor americano, está salvando o produtor brasileiro, e se o clima continuar, esse é o ano de se terminar alegremente e feliz com dinheiro no bolso. Muito bem. Ô, Ginaldo, então vamos lá. De quando a quando que é a viagem? E tem espaço, tem vaga ainda, Ginaldo? Nós saímos daqui do Brasil dia 25/8 e voltamos dia 7/9. Alex, por incrível que pareça, nós temos uma quantidade enorme de pessoas querendo ir, pessoas que, inclusive do ramo, são agrônomos, são diretores de empresas, gerentes de empresas que querem ir. Mas tem muita gente que não tem o visto. Você sabe, com a pandemia, o consulado americano desativou muita coisa e eles só estão marcando agora para o ano que vem. Então, você tem que entrar numa fila para conseguir esse ano, mas não vai dar tempo para quem não tem visto, vai querer fazer visto, não vai dar tempo para ir em agosto. Então, nós ainda temos 3 vagas, objetivamente falando, respondendo a sua pergunta. Não estamos bem tranquilos, de qualquer maneira nós vamos,
e não vamos levar um grupo grande, porque o grupo grande dispersa muito, e nós queremos um trabalho bem profissional, um trabalho bem, bem orientado, bem modelado, para que a gente possa dar as melhores informações do campo, parando diariamente, fazendo vídeos de manhã, fazendo vídeos às 10h30 da manhã, ao meio-dia, à tarde, e trazendo informações naturalmente para o Brasil e para aqueles que nos acompanham pela mídia e dizer a eles exatamente o que está acontecendo nos Estados Unidos. Muito bem, tudo isso com um acompanhamento online aqui pelo Notícias Agrícolas, tudo que eles Sim. forem vendo lá nos Estados Unidos, a gente vai mostrando para vocês aqui no Notícias Agrícolas também. Agora, ô Ginaldo, o chat não parou aqui não, Ginaldo, tem gente perguntando ainda. Deixa eu te Por fazer favor, mais duas perguntinhas aqui, a do Javier. à vontade, meus amigos, à vontade. Eu reservei esse período da tarde para falar com vocês. O Javier Vogel, ele pergunta o seguinte: os prêmios baixariam mais depois de julho? Tem risco do prêmio continuar baixando, Ginaldo? Olha, eu vejo que agosto os prêmios já estão bem melhores, até pela diferença que você tem de spread entre tela, mas eu não diria para você que os prêmios em agosto vão continuar baixando, não. Eu não vejo isso, Javier, te respondo com toda tranquilidade, porque a oferta, o produtor brasileiro está segurando, e a China também não está com aquela demanda forte, e é preciso você lembrar que, à medida que o tempo vai passando, o produtor brasileiro não vendendo, o que a China precisar comprar, vai comprar aqui no Brasil, evidentemente. Então, isso vai dar suporte ao prêmio. Eu não me preocuparia tanto com o prêmio daqui para frente. O prêmio está aí 135, 140 no julho, porque tem um spread com agosto. O agosto é um prêmio, já cai vamos dizer, o spread de tela, mas o prêmio melhora. Então, eu não me preocuparia com o prêmio daqui para frente, não. Muito daqui para frente. Porque tem um detalhe importante: se Chicago subir US$ 2, vamos admitir que numa crise, numa seca, Chicago pode ir a US$ 14, a 14 e pouco, para o contrato maio, para o contrato novembro. O que é que vai acontecer? Esse prêmio que está aí, ele não vai se mover muito, porque o produtor também não está vendendo, está segurando, e eu não vejo em setembro, final de setembro, você começa a entrar soja americana, e aí o prêmio dos Estados Unidos tem que cair e ficar mais competitivo para ter condições de concorrer com o prêmio brasileiro. Então, eu não vejo a VE respondendo objetivamente que o prêmio vai cair. Não, acho que o prêmio já caiu muito, e daqui para frente a pressão de venda não existe com a mesma força que nós já vimos nos meses anteriores. Muito bom. Ginaldo, o Jorge Sugizawa, eu acho que é isso. Quando conseguiremos saber a definição da safra americana? Ele complementa aqui. Quando que a gente vai saber efetivamente se eles terão quebra ou não nessa produção, Ginaldo? Olha, Jorge, oficialmente nós só vamos saber quando eles, naturalmente, a safra estiver pronta, os números estão aí. Mas a gente vai ter, naturalmente, uma ideia muito grande já a partir do, vamos dizer, de 15 de julho, que você tem, naturalmente, uma definição, a safra de milho já está basicamente definida, e estamos indo para a floração da soja, mas final de agosto, Jorge, com sinceridade, é quando nós vamos ter uma ideia muito boa do que realmente vai acontecer com a safra americana. Claro que nós podemos projetar, podemos fazer estimativas, e eu acho que devemos fazer e projetar, mas definitivamente só vamos saber qual é a quebra oficial nos Estados Unidos em agosto. Mas em final de julho já dá para a gente ter uma ideia muito boa, muito grande, e dizer, olha, a safra americana já quebra de tanto a tanto. Nesse exato momento, eu posso dizer que a safra americana vai quebrar de 0 a 4, não mais do que isso, nesse momento. Agora, daqui a um mês, eu vou dizer, não,
A safra americana pode quebrar de 15% a 30%. Aí a coisa muda de figura. E aí os preços, naturalmente, também mudarão. Boa, Ginaldo. Muito bom. Obrigado ao pessoal que está participando com a gente aqui pelo chat do YouTube. Infelizmente não dá mais para a gente repercutir aqui as perguntas por conta do tempo, mas eu agradeço, viu, Ginaldo, a você por estar aqui com a gente mais uma vez, sempre trazendo informação boa, informação de primeira qualidade, e obviamente a todos que participaram com a gente aqui pelo chat, que continuem participando. Para fazer isso, não se esqueça, você deve fazer a inscrição aqui no YouTube oficial do Notícias Agrícolas, para poder interagir com a gente, e deixa o seu like aí pra gente. É importante que você deixe o seu like, porque a partir desse like os algoritmos entendem que é um material importante de conteúdo, enfim, e eles vão espalhar para mais pessoas, que vão nos ajudar também a nos comunicar melhor com essas pessoas. E obviamente o sininho ali para você ser avisado sempre que o Ginaldo ou outro amigo estiver aqui com a gente, ou outro especialista estiver aqui com a gente, trazendo as informações dos mercados. Combinado? Obrigado pela participação, pessoal. Meu amigo Ginaldo, grande abraço para você. Nos vemos em breve com mais informações e atualizações aí que vem de Chicago. Isso aí, Alex e queridos amigos, Notícias Agrícolas, ouvintes, e meus amigos que tiveram o prazer, eu tenho o prazer de ter respondido. Eu quero desejar a vocês, antes de tudo, confiança, fé, porque quando você acredita em você, você naturalmente acredita em Deus. Esta é a realidade. O pessimista vê tudo errado. O otimista, com o pé no chão, acredita sempre no futuro. E é nesse futuro que eu creio, e é nesse Brasil que eu creio. Eu amo vocês. Um abraço. Grande, Ginaldo. Abraço, meu amigo. Até a próxima. Tá aí, Ginaldo de Souza, o Grupo Labora aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Como eu disse, informações importantes, pertinentes e que podem te ajudar a definir ou a planejar melhor aí a sua comercialização, o seu plantio da próxima safra, enfim, te dar norte aí para suas decisões. Vamos ver como encerraram as cotações lá na Bolsa de Chicago, os preços para soja, milho e trigo, de olho na tela. Soja teve alta de 40 pontos no julho, 14 dólares e 28 centes por bushel. No agosto, 13 dólares e 68, alta de 50 pontos. Setembro, 13 dólares e 9 centes por bushel, alta de quase 60 pontos, 57 pontos e meio. O novembro, 12 dólares e 92 centes por bushel, subindo 52 pontos mais 25. Altas fortes para a soja hoje lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver o milho. Para julho, 6 dólares e 23 centes por bushel, 15 pontos e meio de alta, milho subindo bem também. Setembro, 5 dólares e 70 centes por bushel, 25 pontos de alta. Dezembro, 5 dólares e 74 centes por bushel, 25 pontos mais 25 de alta. E o março de 24, 5 dólares e 82 centes por bushel, 24 pontos de elevação. E temos também o trigo. Trigo, nessa toada positiva, também teve altas significativas lá em Chicago. Julho, 6,61, subindo 31 pontos mais 25. Setembro, 6 dólares e 72 centes por bushel, 31 pontos e meio. Dezembro, 6 dólares e 86 centes por bushel, 29 pontos mais 75 de alta. E o março de 24, 6 dólares e 99 centes por bushel, 28 pontos de elevação. São os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui, agradeço a sua audiência, continue com a gente, tem mais informações, outras notícias que nossa equipe está preparando para deixar publicado aqui para você no Notícias Agrícolas. Até mais! Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.